Saudações, gente bonita, mestre líder aqui falando. Em Ouro Preto, 14 graus, são 6h30 da manhã. Vamos de geopolítica. Bom, ontem nós falamos sobre a Ucrânia, um estado artificial e falho, e sobre o estado ilegítimo, artificial também, criado para tratoristas de origem askenazi, europeus orientais, né? Criado pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, com um objetivo muito específico, que era, né? Impedir a conexão entre Eurásia e África. Certo? Tanto impedir que a Europa tivesse acesso direto às matérias-primas e recursos naturais e energéticos das colônias, então na época era colônia, e assim dificultar ao máximo a recuperação e a soberania da Europa, também para impedir, na época, a União Soviética de ter acesso aos mesmos recursos e também a questões geopolíticas, né? Então, os Estados Unidos e o Reino Unido, que exerciam na época o controle quase direto do Canal de Suez, quiseram também controlar a passagem por terra entre Eurásia e África. E aí o Estado de Israel cumpre bem esse papel. É importante a gente lembrar, se você dá uma olhada no mapa do Estado ilegítimo, que o Negueb, que corresponde a quase 60% do território israelense, nunca foi habitado por hebreus, não é uma área hebraica. Nós sabemos que a lorota, os israelenses estão voltando para a terra prometida. Isso é bobagem, né? Porque primeiro os israelenses não existe israelense. A civilização hebraica foi extinta no 6º século antes da Era Comum, e a civilização israelita foi extinta no 3º século antes da Era Comum. Nós já falamos muito e também temos documentação demonstrando, provando por A mais B que os askenazes são europeus orientais, como é óbvio, né? Como é evidente, eles não são semitas, são europeus orientais. Então não tem como você voltar para um local onde você nunca esteve. Por exemplo, vou voltar para, sei lá, Berlim, vou voltar para Roma. Como é que eu vou voltar para Roma se eu nunca estive em Roma? Eu sou católico, então meu destino é voltar para Roma, né? Voltar para o Vaticano. Nunca estive lá. Né? E não é porque eu sou católico que o Vaticano é minha terra ancestral. Que bobagem é essa? Minha terra ancestral é Goiás. Né? Da mesma forma, o raciocínio que nós sempre usamos aqui. Pessoa do candomblé ou da Umbanda, não quer dizer que a terra ancestral dele é a fronteira entre o sudoeste da Nigéria, o Togo e o Benin. Não tem nada a ver. A pessoa só segue a religião daqueles povos que eles seguiam no passado. Hoje em dia é quase tudo cristão. Lá, gente, eu não sei se aproveitar fazer uma pausa rápida. Aquela é a nossa mula. Ela chama Princesa. E nós temos uma charretinha. Deixa eu mostrar aqui. Então, parece que nós estamos conseguindo um patrocínio para reformar a charretinha e aí nós termos como descer e, sobretudo, subir em dias, digamos, mais tensos, né? Ela é uma boa mula. Uma excelente mula, tranquila, pacífica. Seu Jadir diz que é boa de sela, né? Que então vai nos ajudar bastante. Porque, por exemplo, tá vendo aqui? Eu tô descendo. Eu não tô sofrendo, não preciso de uma mula para descer. E eu até consigo subir bem, tô melhorando. O problema é quando eu tenho que trazer peso. Ontem, por exemplo, foi terrível.
eu não gravei nenhum vídeo vindo, porque eu estava carregando 5 kg de milho para os patos que eu ganhei numa mão e fubá, canjiquinha, víveres na outra. Então não dá para você subir e gravar nessas condições. Mesmo subir é muito difícil, porque é penoso, né? Então nessas condições, considerando que uma mulinha é alimentada a capim, e eu quero ver se eu coloco ela no mesmo piquete que eu vou fazer para as Xerces, que vai ser o melhor capim, né? Lugar pertinho do curral, então para não ter que ficar saracoteando no meio do mato. Que não esqueço da mula preta de 7 palmos de altura, que foi picada por uma cobra. Não quero minha mulinha picada por uma cobra. Então se eu manter ela perto de casa, no futuro piquete da Xerce, ela fica em boa companhia. A Xerce fica protegida, vai por mim. Tem muitos lugares que as pessoas usam mula para cuidar de gado. E dá tudo certo, né? Então é isso. Mas voltando ao assunto que nós estávamos falando. Israel tinha uma função tática muito importante para o Reino Unido e para os Estados Unidos, né? E que era impedir o acesso da Eurásia à África e da África à Eurásia, né? Dificultando a independência das colônias africanas, ao mesmo tempo que dificultava a recuperação econômica e a soberania da Europa e dificultava também a vida da União Soviética, que carecia de uma série de recursos. Então, você premiando os tratoristas do Irgun, você garantia a lealdade deles. O Estado de Israel não foi criado para um grupo religioso, até porque não existe povo judeu. O judaísmo é uma religião. O Estado de Israel foi criado para grupos tratoristas. O Irgun era só o mais famoso. Tanto que o presidente do Irgun, Menachem Begin, acabou se tornando posteriormente primeiro-ministro de Israel. Certo? Precisa de ligação profunda que existe. Esse Estado foi criado para legitimar grupos tratoristas. De repente, de líderes tratoristas, eles se tornaram chefe de Estado, general, coronel, ganharam toda uma aura de respeitabilidade e legalidade, né? Foi para isso que o Estado foi criado, para atender interesses geopolíticos e tratoristas. Tem nada a ver com a religião. Se eles gostassem tanto assim do membro dessas religiões, eles não teriam matado 6 milhões deles, né? Cá entre nós, os Estados Unidos impediram a entrada. O Canadá impediu a entrada. A maior parte dos países europeus impediu a entrada. Quando não ajudou ativamente os nazis, né? Então essa conversinha de e reparação, não tem nada de reparação não, cara. Nada repara que o Ocidente, o que os europeus fizeram com os judeus. Nada repara. Como assim reparação? Você não repara, não tem um preço. E não é dando um território que nem deles era dos palestinos, para grupos terroristas, que você estaria fazendo reparação. Por favor, né? Sem essa. Nós também falamos sobre a Ucrânia, um estado falhado, né? Que já antes da guerra havia passado de mais rico da União Soviética para mais pobre da Europa, graças a administrações entreguistas e desastrosas, uma em cima da outra, né? Que entregaram a Ucrânia todas as riquezas para as corporações e interesses políticos do Ocidente. Então a Ucrânia já era uma nação miserável. Por isso que a população do país caiu tanto, né? A população já desabou.
Estima-se que dos 54 milhões originais, na época da independência, havia só 45 milhões na época do início da guerra. E hoje eles sejam 25 milhões só, né? Porque parte dos territórios foram incorporados à Rússia e de cerca de 8 a 10 milhões simplesmente foram para a Europa. Parece que o objetivo da BlackRock sempre foi esse, né? Esvaziar a Ucrânia para ocupar os territórios e transformar o que outrora havia sido um país num conjunto de fazendas e minas. Só para extorquir, pilhar e roubar até o último recurso natural deles. Que é o modus operandi do Ocidente, né? Desde sempre. Ocidente, capitalismo, é assim que eles fazem. A gente não precisa e nem pode, nessa altura do campeonato, ter muitas ilusões a respeito disso, não. Mas, enfim, sobre isso nós havíamos falado ontem. Hoje eu quero falar sobre outros estados artificiais. A Eritreia. A Eritreia foi criada mais ou menos no início dos anos 1990, né? Porque na época a Etiópia era uma nação socialista, depois da derrubada do imperador Haile Selassie. E os Estados Unidos puniram quanto puderam todas as nações que eram socialistas. Destruíram a Iugoslávia, Tchecoslováquia, Hungria, Bloco Europeu do Leste, né? União Soviética, o que eles puderam fazer para destruir as nações que haviam sido socialistas e reescrever a história, né? Por exemplo, na Polônia, eles convidaram a Alemanha para comemorar a libertação de Auschwitz, mas não convidaram a Rússia, né, que foi quem libertou Auschwitz. Então convidou o país que fez Auschwitz, mas não convidou o país que libertou. Certo? Então reescreveram completamente a história, fizeram regaço. E é nesse sentido, para punir a Etiópia, que eles criaram a Eritreia, que inviabilizou de certa forma a Etiópia, porque tirou da Etiópia o acesso ao mar. O objetivo era esse desde o início, né, gente? Os Estados Unidos operam assim. O Ocidente é isso. Vamos tirar da Etiópia o acesso ao mar. Um país de 120 milhões de habitantes sem acesso ao mar. Certo, há outros países sem acesso ao mar. Mas são nações de população pequena. Bolívia, Suíça, Áustria, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Mongólia. Agora a Etiópia tem 120 milhões de habitantes. E eles criaram a Eritreia, um país de 5 milhões de habitantes, que é uma das nações mais pobres e miseráveis da Europa, da África, perdão. E tem um governante que é olha, é difícil definir o que é aquela peste. É um canalha, né? Vamos colocar assim, para não dizer uma palavra mais dura. Não vai fazer falta nenhuma na humanidade. Então a Eritreia, ela não existe, cara. A Eritreia não existe o grupo étnico eritreu, a língua eritreia. A Eritreia é a Etiópia, certo? Criada pelos Estados Unidos para causar inferno. É isso. Então ela vai ter que voltar. No mesmo sentido, a Jordânia. O cachorrinho fraudiqueiro do Reino Unido e de Israel. A Jordânia é governada por um rei escroto, né? Foi um prêmio e um seguro dos britânicos quando da criação do reino da Arábia Saudita. Havia uma disputa entre a família Saúde, que governava o Hejaz e o Najd, e os hashemitas anteriores. E aí o Reino Unido fez o quê? O que faz sempre, né? Que um compassa uma régua, inventa um país e coloca um aliado, né? Para ficar de olho nas coisas, para proteger as costas de Israel. Foi para isso que os ingleses, os britânicos, criaram a Jordânia.
E o país tem sido uma escrotidão sem tamanho desde sempre. Foi lá, por exemplo, que surge a Al-Qaeda. A Al-Qaeda surgiu lá, na Jordânia. E todo mundo sabe que a Al-Qaeda, surgida na Jordânia, e o Estado Islâmico, surgido no Iraque, foram criações anglo-sionistas para atacar o terror, que sempre foi a arma deles, né? Assim como o Talibã, os antigos Mujahedin, foram operacionalizados pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos para realizar os interesses deles na Ásia Central. Depois se virou contra eles. Mas é isso, o Ocidente, os Estados Unidos, a OTAN, é isso, é assim que eles lutam, é assim que eles fazem. Então, da mesma forma que Eritreia é um estado artificial, que tem que voltar para a Etiópia, a Jordânia é um estado artificial, o local de origem dos nabateus, um dos grupos árabes mais antigos. Os nabateus eram árabes, certo? Árabes. Os árabes já existiam daqueles povos que a Bíblia fala, caldeus, assírios, babilônios, elamitas, sumérios, egípcios, hebreus. Aquele cachorro é o protetor dos cavalinhos lá atrás. Enfim, deve haver restauração, tanto no caso da Jordânia em relação à Arábia Saudita, quanto da Eritreia em relação à Etiópia. Terminamos o vídeo com essas imagens de cambará e borboletas. Obrigado.